Boa noite a todos que vai me assistir com exclusividade, aos telespectadores e aos aprendizes dessa aula que eu dou no meu canal 100% nas leis. A aula de hoje ela vai ser interessante. Todo mundo um dia já passou por uma situação de ir até a justiça, sendo autor ou sendo vítima, ou por questões trabalhistas, ou questões de herança, ou questões de guarda de filho, tutela, aposentadoria, etc. Vocês sabiam que na lei existe um tipo de julgamento onde a pessoa ela é intimada e ela é condenada ou absolvida sem comparecer nos fóruns, no tribunal do júri, ou seja, na justiça, no dia do trânsito em julgado, de frente ao juiz e o promotor de justiça, ou muitas vezes a pessoa só abre o processo. Ela nem vai no fórum, mas ela recebe uma causa ganha ou uma causa perdida sem comparecer ao fórum. Essa aula é interessante. Julgamento à revelia. Exatamente isso. Julgamento à revelia. Na descrição, vou falar agora, abaixo do título dessa aula, vai ter um Vzinho assim. Tu clica, quando ele subir, lá vai estar a lei, o número da lei e quando ela foi criada e o artigo. A lei é a lei número 13.105 do dia 16 de março de 2015. O artigo é o 344 do Código de Processo Civil. O que seria esse julgamento à revelia? Você já parou para pensar que tudo que você entra na justiça, você tem que ficar de frente do juiz, do promotor de justiça, para tu ganhar a causa ganha? E o julgamento à revelia é totalmente contrário a esse tipo de julgamento. Como assim? Vou ler para vocês e já venho explicando, curto, rápido e objetivo e bem claro. Revelia. Quando o réu é comunicado oficialmente do processo e não se defende. Vamos dar uma suposição para abrir a mente de todos. A pessoa ela é acusada de um crime, ou ela está correndo atrás de um direito dela dentro da justiça, seja o que for. Aí, a justiça, a estrutura jurídica, envia um oficial de justiça para comunicar a pessoa. Para ela o quê? Para ela se justificar, para ela se defender, para ela provar o porquê que ela deu entrada naquela ação processual e porquê que ela está abrindo aquele processo. Quando a pessoa ela não comparece, o que vai acontecer? A justiça, sabendo pelo menos onde a pessoa mora, trabalha, onde ela reside, se a pessoa dentro do prazo determinado pela justiça ela não vir com a justificativa, o que vai acontecer? A pessoa ela não vai passar pelo fórum, ela não compareceu no fórum, ela não participou de uma audiência presencial dentro do fórum, ou ela não participou de um trânsito em julgado, de um julgamento diante das autoridades do judiciário, que é juiz, promotor de justiça, advogado de acusação, de defesa, ela não compareceu. Mas onde ela estiver, chega uma hora que muitas vezes, se ela cometeu um crime, a polícia civil já vai com mandado de prisão. Só que o mandado de prisão não é para prisão temporária nem preventiva, já é com a condenação da pessoa, alegando que a pessoa perdeu essa causa, quando se trata de um crime penal. Agora, quanto às questões trabalhistas, a mesma coisa. A justiça liga, manda um e-mail, o oficial vai não intimando, mas com a sentença da pessoa, a própria polícia entra em contato com a pessoa e fala, ó, você perdeu essa causa por isso, isso, aquilo. Você viu, a pessoa não foi julgada dentro do fórum, a pessoa não foi julgada pelo juiz, mas ela recebeu uma condenação sem mesmo quando foi intimada em ao fórum. Isso que é julgamento à revelia. Olha que bacana, né, gente? Porque todo julgamento, quando a pessoa ela quer correr atrás de um direito dela, ou ela acha que tem direito, ou ela é vítima do crime ou autora de um crime, ela fica de frente ao juiz, o promotor de justiça tem que comparecer no fórum. Geralmente o natural é isso. Então agora com pandemia, tem aquelas questões de audiências por videoconferência, que é online, onde ele está advogado, promotor de justiça, juiz,
a pessoa que é acusada, a pessoa que é vítima, a pessoa que quer se defender o que está correndo atrás do próprio. Mesmo assim, virtualmente ela fica de frente à jurisprudência. Só que o julgamento à revelia ele é totalmente contrário. O julgamento à revelia, a pessoa nem sequer pisa o pé no fórum. Ela pode até ser intimada, quando eu falei aqui, para se justificar ou se defender. Por que tu abriu e não quer levar adiante, não compareceu? Mas ela não vai, mesmo assim ela é julgada. Então o julgamento à revelia é tipo assim, as pessoas da estrutura jurídica, eles se unem entre eles, toda a autoridade ali, eles analisam o processo e dão uma condenação. Acabou. Olha que bacana, né, gente? E agora, olha o que diz aqui, ó. Descreve a revelia como o ato do réu deixar de se defender, mesmo que tenha sido citado. Isso foi o que eu acabei de falar. Ou oficialmente informado por ato da justiça da existência de um processo judicial contra ele. Vou dar um exemplo aqui. Uma mulher, ela vai na delegacia e ela fala assim, o cara ali me estuprou. Estou dando um exemplo. Aí o que essa pessoa faz? Quando a polícia faz ali o boletim de ocorrência, ele comunica o Ministério Público e o Poder Judiciário, a Polícia Civil, e o delegado autua e indicia. Aí essa pessoa que abriu o processo contra alguém, ela vai ser o quê? Ela é citada pela justiça e o que está sendo acusado também. Só que essa pessoa que abriu o processo, ela não comparece. Aí a justiça vai entender o quê? Que ela desistiu, eles julgam entre eles mesmos, e quando a pessoa é comunicada só fala, tu perdeu a causa, porque quando tu foi intimada, você não compareceu nas varas de execuções penais, você não compareceu no tribunal do júri. Olha que interessante. E o cara, se ele é acusado, ele sabendo que tem que ir, mas ele lá não quer se contestar, não quer se defender, nem nada, aí ele fica na rua vivendo de boa. Passa um tempo, a polícia só vai lá, pum! 5 anos depois, 2 anos depois, 10 anos depois, ó, a justiça mandou um mandado de prisão, expediu em seu desfavor. Só que esse mandado, ele não vem assim só para ficar preso temporariamente, que é de 5 dias e pode ser prorrogado até em dia, a prisão temporária, futuramente eu vou dar aula assim, nem para prisão preventiva, já é uma prisão condenatória. Já vem o mandado com a condenação. Isso aí, questões trabalhistas também. Questões tributárias, de herança, como eu já falei aqui. Olha, para concluir. Trata-se da ocasião em que, mesmo sem comparecer ao julgamento, o réu se manifesta por meio de um procurador. Outra maneira do julgamento à revelia. A pessoa ela não vai, mas ela leva um procurador, ou seja, ela assina uma procuração. Ela pega uma procuração ali dentro da lei e passa para o advogado dela. Pode ser questões de herança, de trabalho, de crime. Aí o advogado vai. A pessoa mesmo não foi no fórum, mas quando sair a sentença dela, já vai sair se ela ganhou ou se perdeu a causa. O réu julgado tem direito de se manifestar em qualquer momento do julgamento. Enquanto não sair uma condenação, a pessoa pode se manifestar. Então, se ela não quer ser julgada à revelia, vai no fórum, entre em contato com a justiça, comparece presencialmente, siga o que tem que fazer, nem que seja por WhatsApp, como agora tem pandemia, mas vai, dê uma justificativa. Porque a pior coisa do mundo é a pessoa ser julgada à revelia. Julgada à revelia é tipo assim, gente, a pessoa tá vivendo em paz, ela ser pega de surpresa pela justiça. Talvez ela já tinha até esquecido dessa causa, entendeu? Achando que o processo foi arquivado ou que ganhou. Mas quando saiu o mandado de prisão, a pessoa do nada recebe a surpresa que ela tem que ir presa e o mandado já é de condenação. Tá acabando, cinegrafista? Ou então, a pessoa muitas vezes ela já recebe a comunicação de uma autoridade jurídica, ou então da própria polícia indo na casa dela já com a papelada, com a condenação e tudo, alegando que a pessoa perdeu a causa ou ligando. Não é ruim, gente. Então, gente, a melhor coisa do mundo é, se a justiça te intimar, vai. Se você abrir um processo contra alguém, vai, certo ou errado, questões trabalhistas, tributárias, de herança, de crime, um direito seu no convívio social ou um dever. Toda vez que a justiça falar, vai. Porque se você for julgado à revelia, grandes possibilidades de você não ser punido. Vou dar um exemplo mais claro agora
no direito penal aqui, ó. A pessoa cometeu um crime, vamos dar um exemplo, nós estamos em 2022, em 2015, a pessoa foi intimada pela justiça, nunca compareceu. Aí passa anos e tudo, aí como ela não comparece, a justiça entre eles vai investigando. Por isso que existe a Procuradoria de Justiça, existe os procuradores de justiça, existe a estrutura jurídica. Eles mesmos entre eles vão analisando o processo. Do nada, anos depois, a polícia está batendo na porta da casa da pessoa, ou seja, um mandado de prisão foi expedido. Ou vai onde a pessoa estiver, a polícia descobriu, a justiça expediu esse mandado de prisão, você vai pagar por esse crime. Por quê? Porque você foi julgado à revelia. Porque você não foi no fórum, você não compareceu, audiência marcada você furou, julgamento marcado você furou. Então a pessoa foi julgada à revelia, é isso. E questões de trabalho e outras esferas do direito e deveres e obrigações, mesma coisa. Essa foi a aula de hoje. Valeu Brasília, valeu Brasil e até a próxima. Tchau, tchau.